Olá, galerinha, bom dia! Hoje vamos fazer a correção dos exercícios sobre texto instrucional. Número 1. Leia o texto e em seguida responda a questão proposta. Esse texto é um poema, em forma de receita. E a pergunta é assim: poema de Mona Manica segue a estrutura de outro gênero textual, que é letra C, receita. 2. Nos textos instrucionais, podemos encontrar algumas características específicas, exceto, letra A, presença de personagens. Número 3. Qual o objetivo da imagem ilustrada? Ela pertence a qual gênero? Número 3. A imagem ilustrada segue os padrões do gênero manual de instruções, cujo objetivo é instruir o leitor em determinada tarefa. Nesse caso, pessoal, na imagem, eles estão ensinando a fazer um nó de gravata. 4. Qual o objetivo do texto acima? Opção B. Orientar e conscientizar sobre o consumo de água. 5. O texto lido pertence a qual gênero? Letra D. Folheto explicativo. 6. Das alternativas a seguir, aquela que não apresenta um texto instrucional é... Número 6, letra B, artigo de opinião. 7. Podemos afirmar que o objetivo do texto é, letra A, passar informações turísticas sobre uma determinada cidade. Número 8, é para vocês completarem, a receita. Tá do lado a palavra, misturar, vocês vão botar misture. Bater, vocês vão botar... bata bem, tudo isso, tá? É bem fácil. Número 9. Assinale a alternativa na qual todos os itens são considerados textos instrucionais. Número 9, opção D. Guia, manual de instruções e bula. 10. Qual o objetivo do texto? Orientar o leitor no combate à dengue. Tá? O folheto que segue acima é sobre a dengue. Número 11. Podemos considerá-lo como um texto instrucional? Justifique sobre o mesmo folheto da dengue. Sim, pois ele passa instruções de combate à dengue. 12. Na sentença destaque, faça a sua parte na luta contra a dengue. O que o autor do texto pretende provocar no leitor? Número 12. O autor deixa claro que o sucesso da campanha não dependerá só de medidas do governo, mas de atitudes que podemos ter no dia a dia que contribuem no combate à dengue. 13. O gênero receita possui uma estrutura fixa e comum em seus textos. Identifique esses elementos que caracterizam este gênero. No gênero receita, a estrutura fixa apresenta os ingredientes e o modo de preparo. 14. Retire da receita os verbos que se encontram no modo imperativo. Leve, retire, acrescente e bata. 15. Observe a imagem. A imagem em cima ilustra um passo a passo que foi elaborado por meio da 15, letra B, linguagem não verbal. 16. Leia o texto a seguir. As formas verbais utilizadas na elaboração do passo a passo para o uso do Twitter se encontram no número 16, letra D, infinitivo. 18. Leia o texto a seguir. Qual o objetivo do texto exposto? Número 17. Os rótulos de embalagem são considerados textos instrucionais, pois eles passam informações ao consumidor sobre os valores nutricionais dos produtos. Elas são importantes, pois por meio deles, o consumidor é orientado sobre elementos que podem provocar alergias, intolerâncias ou ainda comprometerem a dieta alimentar. Eu li a 18, A 17, rótulos das embalagens são considerados textos instrucionais. A 17, eu acho que eu li a 18. Mas eu vou ler para vocês novamente a pergunta 17 para não ficar nenhuma dúvida. Os rótulos das embalagens são considerados textos instrucionais,
Justifique essa afirmativa e em seguida diga qual a importância desse gênero para o leitor. Os rótulos de embalagem são considerados textos instrucionais, pois eles passam informações ao consumidor sobre os valores nutricionais dos produtos. Elas são importantes, pois, por meio deles, o consumidor é orientado sobre elementos que podem provocar alergias, intolerâncias ou ainda comprometerem a dieta alimentar. 18. Qual o objetivo do texto? Letra C. Orientar os turistas sobre a preservação do meio ambiente. 19. Escolha um prato tradicional da família e redija a receita obedecendo a estrutura do texto, do gênero. Então, vocês vão fazer, né, uma produção textual aí no caderno de vocês. Vão estar escrevendo, fazendo aí essa receita aí, no caderno de vocês. A número 20 é a mesma coisa. Elabore um folheto com informações turísticas e históricas de alguns pontos da sua cidade ou estado. Tá bom, pessoal? É isso. Vamos fazer agora a correção sobre o tema propaganda, tá? Que também foi da aula passada. Vou virar minha folha aqui. Número 1. Explique o conceito de propaganda e o objetivo deste texto, deste gênero. A propaganda é um gênero textual que visa divulgar, propagar, disseminar, difundir ideias e comportamentos em diversas áreas da sociedade, seja social, religiosa, ideológica, política ou de utilidade pública. 2. Qual a diferença entre propaganda e publicidade? A propaganda é relacionada à divulgação de ideias para influenciar um comportamento, convencer o público a adotar uma certa atitude, aderir a um grupo ou uma crença. Já a publicidade é mais comercial, visa convencer o público a consumir determinado produto, serviço ou marca. 3. A propaganda acima é considerada uma opção D, propaganda social. Com que objetivo foi criada a propaganda exposta? A propaganda foi criada com o objetivo de estimularem as pessoas a doarem brinquedos para uma instituição social. É uma ação social, né? Voltada, propaganda social, voltada para o social, né? E o objetivo é estimular as pessoas a doarem brinquedos. Então, esse folheto que foi exposto, ele fala sobre uma propaganda social. Número 5. Leia a charge a seguir. A fala do menino, após ver a propaganda: esquece a Disneylândia, eu quero ir para este lugar. Retire a ideia do texto. Retire a ideia de quê? No caso, da ideia de quê, né? A pergunta de número 5. Opção C. Ele dá a ideia, ele deseja mais sair da miséria do que ir à Disney. Tá? A charge, ela dá essa ideia. A fala do menino. Número 6. A propaganda acima é considerada uma... Opção E. Propaganda governamental. 7. Qual o assunto discutido no texto? O texto fala sobre uma ação movida por milhares de colombianos contra uma empresa de bebidas devido a uma propaganda enganosa. Podemos inferir... acho que eu pulei aqui. Número 7. Agora vamos para o número 8. O que é uma propaganda enganosa e quais os riscos ela pode oferecer ao consumidor? Propaganda enganosa consiste em transmitir informações falsas a fim de promover uma marca ou produto. Ela oferece riscos ao consumidor, pois dependendo do produto, ele pode trazer graves consequências à saúde, por exemplo. A propaganda enganosa, muita gente já viu por aí, né? Com certeza. Então, a propaganda enganosa ela pode ser prejudicial e ela é um risco, né, para a vida do consumidor. 9. O que motivou mais de 30 mil colombianos a fazerem a denúncia contra a marca de bebidas? O fato da empresa dizer que o produto era feito com frutas de verdade, ser recomendado por pediatras e também ser ideal para crianças? Informações essas totalmente contraditórias aos valores nutricionais e componentes do produto.
10. A propaganda a seguir fala sobre um gênero. A propaganda a seguir fala sobre o uso de cigarro. Podemos inferir que a propaganda tem finalidade, opção B, alterar sobre os riscos causados pelo cigarro, não somente em quem fuma, mas em quem convive. 12. Aponte a diferença entre uma propaganda política e uma propaganda governamental. A propaganda política, ela visa grupos políticos e partidários, tá? Respectivos candidatos. Já as governamentais funcionam como prestação de contas do que está sendo feito para a população. 13. Uma propaganda é um gênero textual que utiliza de estratégias governamentais. Na sua estrutura composicional, identifica-se como estratégia argumentativa no texto 3, que comprova o sucesso da empresa. Número 13, opção A, variação e qualidade na oferta de produtos. 14. A importância da preservação no meio ambiente para a saúde é ressaltada pelos recursos verbais e não verbais utilizados nessa propaganda da SOS Mata Atlântica. No texto, a relação entre esses recursos, opção C, é fundamental para a compreensão do significado da imagem. Opção 15. Sobre essa relação, depende-se do texto da A, B e Q. Tem um texto, né? E a respeito desse texto, a resposta é a opção E. 16. As propagandas fazem uso de diferentes recursos para garantir o efeito apelativo. Isso é, o convencimento do público em relação ao que apresenta. O cartaz da campanha promovida pelo Ministério da Saúde utiliza vários recursos verbais e não verbais como estratégia persuasiva, dentre os quais se destaca opção B. 17. De acordo com o texto e com as informações fornecidas pelo gráfico, para aumentar as vendas de produtos é necessário que 17, letra C, a propaganda influencie na troca de marca e que o consumidor valorize a qualidade do produto. 18. Esse texto é uma propaganda vinculada nacionalmente. Esse gênero textual utiliza-se da persuasão com uma intencionalidade específica. O principal objetivo desse texto é, número 18, letra B, convencer as pessoas a se mobilizarem com o intuito de eliminar os agentes causadores da doença. 19. Essa propaganda intenciona conscientizar a população quanto ao respeito pelo tempo estipulado para a ocorrência da piracema nas bacias hidrográficas. É uma propaganda social. Qual característica não se aplica a esse tipo de propaganda? Número 19, letra D. Busca interferir no cotidiano de determinada sociedade. Não, gente, essa daqui foi a número 20 que eu li. A pergunta. A da 19 é: o texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte nome: mude a sua embalagem. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos verbais e não verbais, com vistas a 19 é a letra D e a 20 é a letra C. Eu fiz essa confusão aí, mas vocês acompanhando no texto, no slide, vocês vão conseguir responder certinho, porque eu acabei lendo a pergunta e a resposta errada. Ortografia. Vamos falar um pouquinho também sobre ortografia hoje, né? E vamos falar sobre mal com L e mal com U. Pode ser advérbio de modo, né? O mal com L. Nesse caso, é um antônimo de bem. Por exemplo, ele falou mal de seus pais. Esse mal, se vocês trocarem por bem, não vai ter diferença nenhuma no sentido. Então, toda vez que vocês conseguirem trocar o mal por bem, a palavra correta vai ser mal com L, tá? Gravem isso porque é muito importante.
Toda vez que vocês forem escrever mal, vocês troquem primeiro. Se conseguir trocar por bem, é mal com L. Substantivo, quando precedido de artigo ou qualquer outro determinante. Não sabiam mal o que fizeram. Conjunção subordinativa temporal, com valor de quando e assim que. Tá? Mal o tempo abriu e o povo foi à praia. Esse mal, ele tem valor de quando. Ou seja, quando o tempo abriu e o povo foi à praia. Tá? Vocês também vão conseguir trocar por quando. Mal com o. A palavra mal tem valor de adjetivo, ou seja, está dando uma qualidade, né, àquele sujeito. Portanto, o antônimo de bom é mal com o, tá? O lobo mal enganou a Chapeuzinho. Então, mesma forma, toda vez que vocês conseguirem trocar o mal com o por bom, a resposta correta, a forma correta de vocês escreverem esse mal é com a letra U no final, tá? Ele era um bom rapaz. Ele era um rapaz bom. Aí vocês já sabem que é mal com U. Do verbo haver. O verbo haver emprega-se em substituição do verbo existir. Por exemplo, há muitos alunos na escola. Esse a gente consegue trocar por existiam. Existiam muitos alunos na escola. Por exemplo, há dias que não a vejo. Faz dias que não a vejo. Então, pessoal, podemos usar o a quando houver referência ao tempo passado e podemos substituí-la por faz, tá? A preposição a é empregada quando não podemos substituí-la por faz. Refere-se ao tempo futuro e também à ideia de distância. Daqui a poucas horas iremos embarcar. Tá dando ideia de distância, né? De tempo e distância, tempo futuro. Minha empresa fica a 2 km de casa. Também tá dando ideia de tempo futuro. Vamos agora falar um pouquinho sobre a cerca de ou cerca de. Significam aproximadamente, mais ou menos. A cerca de e o cerca de é mais ou menos mais ou menos, a mesma coisa, tá? Há cerca de 2 dias que não a vejo, que não a vemos. Esse acerca vocês conseguem trocar por mais de 2 dias que não a vemos, ou menos de 2 dias que não a vemos. Contávamos com cerca de visitantes. Na primeira opção tá a cerca de e na segunda tá a cerca de, sem o a. Acerca de significa a respeito de ou sobre. Acerca do seu casamento, sabemos pouco. Ou seja, esse cerca de está se referindo a algo, a sobre alguma coisa, sobre o casamento nesse caso. Acerca de, com H, tá? Do verbo existir. Significa tempo passado, decorrido. Pode ser substituído por faz mais ou faz menos. Eles se conhecem há cerca de 10 anos. Esse a, eles se conhecem faz mais de 10 anos, tá? Vocês vão conseguir sempre trocar. Onde é usado com verbos que não indicam ideia de movimento. Ele não sabe onde você mora. Ou seja, onde você mora é um lugar fixo, tá? Aonde é usado com verbos que indicam movimento, deslocamento. Nós iremos aonde, tá? Porque tá indo em algum lugar, é um deslocamento. Não é um lugar parado, não é um lugar fixo. Donde? Donde corresponde a forma de onde. Seu emprego é muito raro, gente. Então nem se preocupem muito porque quase não é mais usado. Mas acontece para indicar origem e procedência. Vocês vão ver muito em livros, Machado de Assis, poemas, né? Corresponde, né, à forma de onde. Seu emprego é raro, mas acontece para indicar origem ou procedência. O exemplo, mas poucos sabem qual é o rio
da minha aldeia, e para onde ele vai e de onde ele vem. A fim agora é empregado na locução a fim de, e também que tem significado de para que, com propósito de, com objetivo de. Então, a fim, sempre vocês vão poder trocar por tem finalidade, tá? Finalidade de alguma coisa, tem algum propósito, com algum objetivo, tá? Vamos ver o exemplo. Economizo muito a fim de poder comprar um carro no final do ano. Esse a fim de a gente poderia trocar por economizo muito com o objetivo de poder comprar um carro no fim do ano, ou com o propósito de comprar o carro no final do ano. Afim junto, gente. O outro afim era separado, esse afim é junto. É adjetivo e é sinônimo de semelhança, que tem finalidade, que tem afinidade, tá? Então, esse afim, ele é um adjetivo. Meus colegas e eu temos ideias afins, tá? Ideias em comuns. Ao invés de, indica oposição e significa ao contrário de, tá? Ao invés de subirmos a montanha, descemos para a praia. Esse ao invés está dando ideia de oposição, de contrário. Por que ao invés de fazermos isso, não fazemos outra coisa, tá? Esse é ao invés de. Agora, em vez de, igual vocês estão vendo aí no slide. Cuidado para vocês não se confundirem nisso, tá? Porque são palavras muito iguais. Indica substituição e significa no lugar de. Em vez de ir ao cinema, fomos à discoteca, tá? É no lugar de. Por que no lugar de irmos ao cinema, não vamos à discoteca? Então, é diferente de ao invés de, que dá a ideia de oposição, tá? Ao invés de, dá a ideia de oposição. E em vez de, dá a ideia de lugar, substituição de lugar. Tá bom? Vocês vão responder os exercícios das páginas 92 até a 94. Respondam os exercícios para vocês aperfeiçoarem o conhecimento de vocês. Pesquisem, leiam, releiam, tá bom? Que aí vocês não vão ter dificuldade fazendo isso, eu tenho certeza. Eu vou também estar trabalhando com vocês um pouco de redação agora. E de acordo com o que estudamos sobre propaganda, eu vou pedir para vocês criarem uma propaganda em uma cartolina. Vocês vão escolher o tipo de propaganda que vocês vão querer. Se vai ser uma propaganda ideológica, uma propaganda política, religiosa, social ou governamental, tá? Aí vocês vão escolher e vão fazendo uma cartolina. Deve ser manuscrito e conter imagens. Usem a criatividade de vocês. Eu não quero só que vocês coloquem imagem e 2 palavrinhas, não. Eu quero que vocês escrevam bastante, porque a escrita de vocês é o que será avaliado. Vocês vão entregar até o dia 2/10 na secretaria da escola. Não pode esquecer de colocar o nome e a data. Tá bom, pessoal? É só isso. Espero que tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima aula.